Oi, tudo bem? Eu sou a Vanessa, eu sou psicóloga e eu acredito que compartilhar aprendizados nos inspira. E hoje eu quero conversar com vocês sobre os seus grupos. Vamos entender que isso é só um pedacinho do que é grupos, tá bom? Mas eu quero falar hoje, então, alguns pontos. Olha só quantos grupos eu já consegui colocar aqui. E eu acredito que se você começar a desenhar também os seus grupos aí numa rede, você vai perceber que eles são muito ricos. Então essa é a graça, isso que eu quero conversar também aqui. Então vamos lá. Existe o grupo da família. Esse é um grupo específico que a gente passa, sim, a maior parte da nossa vida. A família, ela é um grupo que a gente não escolhe, é um grupo que a gente vem. E isso é muito interessante, a gente passa a escolher a nossa outra família, muitas vezes, quando se torna o cônjuge de alguém. Então, quando você casa com uma pessoa, você acaba tendo aquela outra família também contigo, né? E aí essa sim é uma família que você escolhe, baseada nos seus valores, nos seus princípios. É o grupo de trabalho. Esse grupo também a gente pode dizer que é escolhido ou não escolhido. Quando que ele é escolhido? Quando você de fato tem maior autonomia para que você possa tomar decisões mais sérias de que lugares você deseja trabalhar. E isso vem também assim com uma questão de maturidade. Por quê? Porque quando a gente é muito jovem, a gente acaba trabalhando onde eles nos aceitam. E conforme a gente vai ganhando um pouco mais de experiência profissional, conforme a gente vai ganhando mais riqueza de conhecimento, a gente pode começar, então, a escolher os nossos grupos de trabalho, voluntários ou não. Então, isso é muito bacana, porque você começa a trilhar suas decisões, né? O grupo de trabalho é um deles que a gente consegue enriquecer a partir do nosso próprio esforço de conhecimento. Um outro grupo aqui bem legal é do amigos. Essa é a melhor parte da vida, digamos assim, né? Porque o grupo de amigos é aquele que você escolhe. É o que você vai por afinidade, é o que você vai por curtir as mesmas coisas, tem os mesmos gostos. Ou então são muito diferentes, mas é essa diferença que faz sentido. Então, assim, eu tenho um grupo de amigos que é muito diversificado. Imagino que no seu caso seja o mesmo, porque se a gente ficar sempre no igual, aí não tem tanta graça, né? Porque conforme a gente vai mudando a escola, vai mudando para a faculdade, vai mudando de cidade, a gente começa a ter que conhecer pessoas diferentes. E aí a gente encontra outros jeitos de ter afinidade, que também voltamos aos valores e princípios. E um outro grupo que acontece aqui são os estudos, que aí eu comentei sobre a faculdade. Nos estudos a gente fala sobre o interesse em comum, que seria, por exemplo, no meu caso, a psicologia. Então, se você pensar, a psicologia une todo mundo? Sim, mas nem todo mundo vai se tornar um psicólogo, então algumas pessoas no meio do caminho vão ficando para trás, porque decidem fazer outros cursos, porque acontece mil e uma coisas nessa vida que não termina o curso também, muitas vezes, ou quando você vê todo mundo que chegou no final não vai para a mesma área. É muito raro, na verdade, eu acho, das pessoas seguirem a mesma área mesmo. Desculpa a enfática aqui, mas só que realmente da minha faculdade, por exemplo, da psicologia, eu acho que ninguém entra na mesma área. Digamos que a clínica é uma área em comum, assim, né? Que vários psicólogos conseguem atuar. Mas se você falar assim, todos os psicólogos clínicos têm a mesma abordagem, não é o caso. Então a gente já começa a diversificar o grupo também. Então, o grupo de estudos ele é muito rico porque você tem uma área de conhecimento em comum, porém a gente tem as experiências de vida que vão trazendo aí uma abordagem diferente, um olhar diferente, e tudo isso faz parte do teu grupo. E aqui nós temos aqui também o grupo religioso. Esse grupo religioso ele pode ser tanto espiritual quanto uma religião específica, tá? Acho que eu até vou mudar aqui, vou colocar espiritualidade. Por quê? Áreas de interesse. Por que eu não coloquei isso junto com a faculdade lá, que é estudos? Porque as áreas de interesse pode ser algum hobby. Por exemplo, vamos entender aqui que pode ser o idioma também entra, então, países.
Porque algumas pessoas são apaixonadas, eu inclusive sou apaixonada por estudar idiomas, então a gente pode colocar aqui que seja de um país específico, Alemanha, Japão e assim por diante, a Coreia, e aí outras inúmeras coisas que acontecem. Quanto à área de interesse, pode ser também uma atividade física. Nossa, Vanessa, mas atividade física, isso une as pessoas? Claro que sim. O vôlei, também tem a yoga, que são atividades muito gostosas. E você percebe que a yoga, ela pode ser também colocada como uma atividade individual, só que também ela é feita em grupo. E aí entra a meditação, que também é individual, mas você também pode fazer em grupo, de maneira mais individualizada, claro, mas que você tem todo um guia, um local onde você encontra outras pessoas. E também tem o cozinhar, por exemplo. O cozinhar pode ser um hobby para você ou um hobby para você receber pessoas. Olha que delícia! Então, pensando nisso, quando a gente começa a preparar um alimento, quando a gente começa a preparar alguma coisa diferente para receber pessoas ou cuidar de si, também é um hobby muito bacana. E essas atividades que eu tô colocando aqui, elas podem sim vir a ser áreas de interesse em comum com outras pessoas. Aqui eu queria colocar também escoteiros. É um ótimo exemplo de grupo. Uma vez eu participei de um casamento onde a pessoa mais importante daquele casamento era o líder dos escoteiros, porque ele levou um tempão fazendo um discurso, foi muito bacana de assistir, porque você realmente viu, eu realmente vi o quanto foi valoroso para aquele casal se conhecer no ambiente dos escoteiros e principalmente ter aquela pessoa tão especial de liderança para eles ali. Então, tudo isso são seus grupos. E aí, como é que funciona? O que eu quero falar, então? Tá, eu já sei, Vanessa, que eu participo de um monte de lugares. E aí, o que você quer com isso? O que eu quero com isso é falar o seguinte. Você já observou o seu papel nos grupos? Acho que eu comentei isso um pouquinho no outro vídeo. Talvez não dessa maneira, mas o que eu quero falar aqui? Um grupo só é saudável quando os papéis giram. Ah, mas o que é isso? Os papéis giram, por exemplo, a liderança. Vou tá com erros de português porque eu não tenho teclado comum, tá bom, gente? Vou deixar assim mesmo. A liderança, ela tem que girar. As responsabilidades são de todos. Porém, os papéis, pode ser de liderança, vítima, que acontece de vez em quando, né? Papéis como amizade, papéis como protetor, papéis como questionador. Eu adoro esse papel. Acredito que muitas vezes eu invoco nele também, e aí às vezes eu preciso realmente me observar se isso vai ajudar o grupo ou não. E aí também o papel de observador. Ou o papel de portador. Não é bem a palavra que eu queria, mas eu vou colocar aqui, portador. O que significa o portador? De informações, de situações que o grupo pode estar vivendo. Então isso é muito importante. Quando você pensar, eu só tô na liderança, não, eu só tô na vítima, não, eu só tô observando. Quando você se perceber só nesse movimento congelado, que não é movimento, né, que é um momento de congelamento, aí é que você precisa pegar pesado, porque é sair dessa zona de conforto que vai te trazer um crescimento pessoal. Por isso que grupo é tão gostoso. É um indicativo de saúde do grupo quando os papéis estão girando, quando você deixa as outras pessoas tomarem conta daquilo. Por exemplo, você está recebendo, daqui a pouco você deixa que o outro se responsabilize pela recepção. Isso é muito, muito legal. Então, tem uma teoria por trás, claro, não estou falando aqui a louca, vou lembrar. Tem uma teoria por trás de estudo, a teoria de dinâmicas de grupos é riquíssima, ela começou faz muito tempo, então se você quiser, dá para estudar mais sobre isso, o Pichon também coloca lá, comprei um livro recentemente dele que eu gostei bastante. Então aqui é a riqueza de se conviver em grupo. O que eu quero falar? Que às vezes, se você está se ausentando da possibilidade de viver em grupo, você está perdendo riqueza. Porque a riqueza, ela não se trata de dinheiro, ela se trata de experiências também. Ela se trata das chances que você se dá, os skills que você vai desenvolver.
Como é que você está tendo um desenvolvimento de espiritualidade, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de trabalho? Como é que você está indo? Se você não está observando os seus grupos, os seus papéis dentro desses grupos, você não vai conseguir desenvolver na sua maior potencialidade. E é isso que eu quero trazer aqui. Eu quero que você consiga aprender um pouquinho comigo como desenvolver a sua potencialidade, porque eu acredito que uma das coisas mais ricas que eu tenho é justamente ver essa teia de situação que algumas pessoas se envolvem e elas não se observam, elas não observam quão ricas elas têm as características delas, como elas podem ajudar outras pessoas, como elas conseguem então trazer isso para o universo da melhor maneira possível, porque às vezes é um diamante bruto, mas que você pode lapidar e seguir em frente e crescer muito mais. Então, através dos grupos é que a gente vai conseguir fazer isso também. Então, toda vez que eu falar sobre grupo, eu tô falando sobre riqueza. E como eu disse, potencialidades podem ser lapidadas em alguns lugares, que é aí, ó, esses grupinhos. Ok? Então fala pra mim o que você achou, compartilha comigo se faz sentido e se não faz sentido, deixa aqui embaixo pra gente trocar umas ideias e aprender juntos também. Eu sou a Vanessa, eu sou psicóloga e eu acredito que compartilhar aprendizados nos inspira. Tchau, tchau!